Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, né, tirando os vídeos da Mirada Chilena, faz tempo que eu não apareço por aqui sozinha e eu quero pedir um montão de desculpa pra vocês. Quem me segue em outras redes sociais sabe que eu já expliquei por que eu tô ausente por aqui. É porque a série La Mirada Chilena demanda muito tempo e como eu trabalho fora, não tenho como me dedicar só ao blog e canal. Eu tive que me ausentar um pouquinho do segundo vídeo da semana, mantendo só o La Mirada Chilena. Mas fora isso, porque eu também tô produzindo a La Mirada Chilena segunda temporada, acaba dia 30 de outubro. Não significa que La Mirada Chilena não vai acontecer mais, vai acabar somente a segunda temporada, tá? E aí a gente vai preparar a terceira e por aí vai. Mas já tava trabalhando bastante por todo o conteúdo de final de ano, então por isso que eu me ausentei. Mas agora eu tô voltando aos poucos, então a gente vai continuar aqui com vídeos aos domingos e às quintas-feiras, sempre às 8 da noite, tá bem? Bem, o tema do vídeo de hoje, na verdade, não era pra ser um vídeo, era pra ser apenas um post, que aliás foi publicado essa semana no blog, que se chama A Necessidade dos Brasileiros de Ser Adorado em Outros Países. E o post rendeu uma repercussão assim muito grande. E várias pessoas, gente, vários leitores que moram em outros países, não só no Chile, mas em outros países me procuraram. E amigos também falaram: Fê, não, isso não pode ser apenas um conteúdo no blog. Você precisa fazer um vídeo sobre esse assunto. Então é por isso que eu tô aqui. E eu espero que de alguma forma você entenda a mensagem desse vídeo, principalmente se você mora fora ou pensa em morar fora, ou até mesmo para você que tem aí uma viagem internacional marcada. Eu espero que o conteúdo desse vídeo te ajude. Bora começar! Eu participei essa semana de um congresso online que foi produzido por várias agências de intercâmbio em todos os países que recebem brasileiros. Então tinha mais de 25 países representados que recebiam brasileiros. E foi muito bom participar, gente, porque além de ver a experiência de outros brasileiros pelo mundo, foi legal também assistir às palestras que eles deram. Então, entre as muitas palestras oferecidas, tinha palestras de economistas, de turismo, de psicólogos, enfim, um montão de outras áreas. E teve uma palestra especificamente feita por psicólogos que ajudou bastante os brasileiros morando em outro país, me chamou muito a atenção e é sobre esse assunto que eu quero dividir com vocês. Onde o tema da palestra era justamente esse, sobre a necessidade meio que inconsciente que nós brasileiros temos de ser adorados ou de sermos paparicados em outros países. E aí eu vou explicar, acho que vocês vão entender. Quando os psicólogos começaram a fazer a palestra, eles perguntaram quantos ali tinham menos de um ano, né, ou até um ano morando fora. E a maioria era de pessoas que estavam há menos de um ano morando fora. O resto da galera com mais de um ano morando fora, especialmente acima de 5 anos, que já era o meu caso e muitos outros, já estão muito bem adaptados a maioria das diferenças culturais. Então eles ajudaram também a reforçar esses pontos que os psicólogos colocaram. Bom, os psicólogos começaram perguntando quais eram as percepções desses brasileiros sobre a forma como outras culturas se relacionam. E a maioria dos brasileiros morando fora, com até um ano morando fora, encontraram que as outras culturas são muito frias, que a maioria das pessoas são mal educadas, que rola muito preconceito com brasileiros, que as pessoas não fazem amigos com facilidade, que o brasileiro trata muito bem o estrangeiro e lá fora não é da mesma forma, que o brasileiro é sempre sincero e muito educado no que fala com os estrangeiros e o brasileiro lá fora não passa tanto por isso, enfim. A maioria das pessoas falavam isso. E aí os psicólogos perguntaram, né, de quais países vocês são? E aí a maioria começou a falar: bom, eu moro na Austrália, eu moro nos Estados Unidos, eu moro na Espanha, eu moro na França, eu moro no Canadá, eu moro no Japão, enfim, muitos países, né? E aí os psicólogos pararam e falaram assim: peraí, vocês perceberam que tem muitos países, vocês citaram as mesmas características em muitos países. Será que não está na hora de pensar que deve haver algum problema aí? Será que todos os países têm, entre aspas, um desvio de caráter ou um problema para se relacionar, ou de repente é tão assim ríspido com o turista e só o brasileiro não? Será que só o Brasil é realmente um parâmetro de bom relacionamento, de ser sociável com as pessoas? Aí a galera, né, fez aquela cara assim e começou a refletir. O que acontece, gente? Nesse congresso foi explicado algo que a gente já sabe muito bem,
que nós brasileiros temos uma fama muito positiva em outros países de sermos alegres, de sermos receptivos. Isso não é novidade para ninguém e também não é mentira. A questão da palestra aí foi o seguinte, é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. A gente não pode levar o Brasil como esse povo alegre, 100% educado, sem preconceito, sabe, super aberto com estrangeiros, como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse algo referente a toda a população. E não é bem assim. E a palestra também quis mostrar que as impressões que a gente tem de outros países, sejam essas impressões positivas ou negativas, também não são verdades absolutas, porque muitas vezes o que a gente faz é pegar uma experiência ali, isolada, e colocar aquilo como se todas as pessoas naquele país fossem daquele jeito, ou se todo mundo agisse daquele jeito, tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem isso, porque assim como foi explicado nessa palestra, e todos os outros brasileiros com mais de 5 anos morando fora confirmaram, é que quando a gente leva para outro país essa impressão de que o brasileiro é realmente muito sociável, de que o brasileiro é o melhor em relacionamentos, de que o brasileiro é alegre, blá blá blá, quanto mais a gente acredita nisso como verdade absoluta, mais difícil é se adaptar a uma outra cultura. E vocês vão ver que essa história não é tão verdade absoluta assim como muita gente acredita. Por exemplo, esse nosso hábito brasileiro, que não é de todos os brasileiros, de contar a vida no transporte público, no metrô, na rua, de conversar com um desconhecido, sabe, horas e perguntar e tal, isso não é fazer amigos com facilidade, como muita gente que mora fora acredita. Isso é simplesmente conversar, tentar ser sociável de alguma forma. Fazer amigos, gente, exige constância, exige, sabe, manter continuidade daquela relação. E muitas vezes acontece sim com estrangeiros morando no Brasil, principalmente se ele mora em cidades maiores, dele não conseguir fazer amigos com tanta facilidade assim como a gente pensa. A gente também precisa ouvir mais os estrangeiros morando no Brasil. Claro que a questão da alegria e blá 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 da nossa personalidade vai se manter, mas essa coisa de ser amigos e manter a amizade vai muito além de puxar a conversa na padaria, no metrô, no transporte público, dar um tapinha nas costas, cumprimentar com 2 ou 3 beijos no rosto. A amizade vai muito além. E geralmente quem mora fora tende a pensar que esse traço cultural, que não existe em muitas culturas, porque em muitas culturas mundo afora, ser reservado é um sinal de respeito para com a outra pessoa. Então o fato delas não fazerem isso coloca no brasileiro a sensação de que realmente a gente faz muitos amigos com facilidade. A gente se aproxima das pessoas com facilidade. Fazer amigos vai além. Outra coisa que foi discutida aí é que muito brasileiro diz que geralmente outras culturas são mal educadas, têm a cara fechada, são ríspidas, não tratam bem o brasileiro, ou enganam o brasileiro ou o estrangeiro de um modo geral. Mas, ok, isso é verdade, ninguém tá negando. A questão é que a gente também, quando fala isso, tem que se lembrar que o mesmo Brasil que recebe bem os estrangeiros é também o mesmo Brasil que num evento aí, numa Copa, numa Olimpíada, sei lá no que seja, ou qualquer outra oportunidade, cobra R$10 a mais, por exemplo, numa água na praia pro gringo inocente que não sabe ainda lidar com aquele dinheiro. Muita gente fala, eu acho um horror como os homens veem as brasileiras lá fora e a maioria inclusive é até estuprada. Gente, isso acontece e isso é muito, muito triste e inadmissível. Mas a gente também tem que se lembrar que não faltam notícias de estrangeiras estupradas no Brasil, mortas a facadas, e homens também, que sofrem violências, homens estrangeiros, seja morando no Brasil ou seja passeando, que também passam por isso. A questão da gentileza, de ser aberto, de falar com todo mundo e tal, a gente não pode generalizar ou tomar como se só a gente fosse assim. Até porque a gente tem que lembrar que na mesma proporção de gentileza ou de querer conversar com as pessoas e puxar assunto, a gente também tem pressa, nem sempre somos os mais educados no transporte público. E muitas vezes a gente acaba dizendo para as pessoas, ei, vamos se ver? E aí passam-se anos e ninguém nunca se viu. Vocês sabem que acontece isso.
E até mesmo quando a gente fala que sofre preconceitos em outros países, que os países têm muito preconceitos com estrangeiros, não apenas com brasileiros, a gente também tem que lembrar que o nosso querido Brasil também é muito preconceituoso. O nosso Brasil tem preconceito sim com estrangeiros, o nosso Brasil tem preconceito com negros, apesar de dizer que não. O nosso Brasil é extremamente homofóbico, o nosso Brasil, inclusive entre nós brasileiros, somos preconceituosos. Quanta gente tem preconceito com o Nordeste, mas aonde vai passar as férias? Nas praias maravilhosas que o Nordeste tem. E eu tô dividindo isso com vocês, não porque eu quero aqui massacrar o Brasil, não é nada disso. É só porque a gente precisa lembrar sempre que toda história tem dois lados. E que a gente tem que parar de ficar pensando nessa imagem que foi criada do brasileiro extremamente social, alegre e o mais receptivo do mundo e tal, como se isso fosse uma verdade absoluta. A gente não pode simplesmente jogar pedras na cultura que a gente conheceu, num lugar que a gente foi morar, como se aquilo fosse um traço cultural apenas daquele lugar. Como se dentro do nosso próprio país a gente também não fizesse isso. E eu acho também que é importante frisar, gente, que quando a gente vai morar fora, especialmente quando a gente vai morar fora, a gente tem que mesmo se dar conta de que o diferente naquele lugar é a gente. E eu já até fiz um vídeo aqui sobre isso, se você quiser olhar, ó, vale a pena, porque aí eu dou um exemplo bem, que fica isso bem claro, sabe? Mas muitas vezes a gente se apega muito nesse aspecto, e sabe, por causa de uma carência, porque é muito normal quando a gente mora fora, a gente fica muito carente, e aí o que acontece quando a gente mora fora? A gente dá mais valor, ou pelo menos volta muito forte à nossa memória tudo que a gente tinha, só que só vem o lado positivo do que a gente tinha, e a gente esquece que a gente também comete alguns erros, alguns desses erros, não generalizando, mas a gente comete enquanto país esses erros que outros lugares também cometem. Então o meu conselho é, vamos lembrar sim de quem a gente é, das coisas que a gente faz, das notícias que a gente tem no nosso próprio país, antes de achar que isso é um traço cultural apenas de outras culturas. E vamos dar o tempo que cada um de nós precisa para se adaptar. Isso não vai acontecer em 3 meses, isso não vai acontecer muitas vezes em 1 ano. Cada pessoa tem um tempo para se adaptar nessa nova cultura, mas quanto mais ela ficar na comparação e quanto mais ela ficar principalmente na comparação e criticando o fato de outros países se relacionarem ou não, mais difícil vai ser para ela essa adaptação. E outra coisa que a gente tem que lembrar, todos nós aí que somos turistas, viajantes, que gostamos de conhecer outros países, a gente não pode pensar que em um fim de semana, em 1 semana, em 15 dias, a gente conheceu tudo sobre aquele país, ou a gente teve ali, ó, uma amostra clara de como são todas as pessoas. Porque muitas vezes a gente tira conclusões sobre um lugar por uma experiência que a gente teve com um determinado nativo daquele lugar. É o que muitas vezes acontece quando uma pessoa conhece o Brasil. Seja por dizer que o brasileiro é alegre, ou que foi tratado mal por um brasileiro, geralmente ele coloca todo um país ali naquela classificação por a experiência que ele teve com uma pessoa, com 5, sei lá. Mas aquilo não é um retrato de todo um país. E isso serve para qualquer outro país que a gente for visitar também. Então eu queria deixar essa reflexão com vocês. Eu achei super importante dividir, no blog também teve uma discussão super legal a respeito. Muita gente morando fora acabou concordando também. E se vocês gostaram, por favor, deixe o seu curtir aqui, comenta, deixa eu saber a sua opinião também. No fundo, eu queria dizer que não importa o lugar que a gente vá e de onde a gente veio, a gente sempre tem dois lados e não adianta a gente achar que só o outro tá errado. Beijo, até o próximo vídeo.